Eu sou Márcia Chorro e este é mais um episódio da série Sem Segredos. O tema de hoje é insônia. Como enfrentar esse pesadelo? Para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Helena Rachul, médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Eu tenho certeza de que muitos ouvintes convivem com a insônia e estão ansiosos para ouvi-la, doutora Helena. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar desvendando o mistério do que é insônia. Perder o sono com frequência é insônia? Então, o conceito de insônia, o que é? Insônia é uma dificuldade de iniciar ou manter o sono, ou um despertar precoce, ou seja, acordar antes do horário desejado, com repercussão no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte você está com pouca disposição, está irritado, não tá preparado para o dia seguinte, né? E para ser um diagnóstico de insônia, isso tem que acontecer pelo menos 3 vezes por semana nos últimos 3 meses. Ah, mas e se acontecer 2 vezes por semana ou 1 vez por semana? É um sintoma de insônia, mas ainda não é uma insônia diagnóstico. Porque a gente, como você falou, a gente pode perder o sono por alguns motivos. Você tem um familiar doente, você perdeu o emprego, alguma coisa acontece na sua vida, tira o sono, mas pode ser transitório. Aquela semana você não dorme direito porque está preocupado e tal. Mas ainda não é um diagnóstico. O diagnóstico é quando, mesmo passadas essas circunstâncias, a gente continua tendo 3 vezes por semana de episódios de dificuldade para dormir, para pegar no sono, para manter dormindo, ou despertar precoce com repercussão no dia seguinte. Essa é a diferença entre o sintoma, né, um perder o sono eventualmente, e o diagnóstico de insônia. E existem causas responsáveis que comumente causam maior insônia? Então, muitas coisas podem tirar o sono da gente, né, levar à insônia. Então, problemas como ansiedade, depressão, às vezes um quadro de dor, da dor também tira o sono, né? Então, é muito importante a gente entender o quadro do paciente como um todo e saber direitinho se tem alguma outra patologia, algum outro problema, ou mesmo problema de ansiedade, depressão, enfim, todas essas outras coisas. Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, é muito difícil todo mundo estar dormindo bem, né? Porque essa situação de pandemia já está tirando o sono de todo mundo sem ser é uma causa universal, né? Mas as causas em si são diversas, assim, pode variar de coisas, de sintomas psíquicos a causas de outras patologias que podem vir a tirar o sono também. Ah, perfeito. E as faixas etárias? Sim, ela é mais frequente no adulto, jovem, é menos frequente na criança, né? Mas é mais frequente no adulto e no idoso. Mas também tem muito a ver também com a rotina do dia a dia. Então, por exemplo, famílias que têm maus hábitos de sono, por exemplo, sei lá, as pessoas trabalham o dia inteiro, chega em casa à noite, aí é o momento que vão encontrar com os filhos, aí vão jantar, aí vão deixando tudo para mais tarde, então vamos jantar lá pelas 9, 10 horas da noite, aí vão conversar, e vão começar a rotina para o sono muito tarde, então aí as crianças acabam tendo uma insônia, mas é dentro de um contexto que não está muito adequado. É como se a família inteira estivesse com um problema de sono, porque está com a gente fala, má higiene do sono, uma rotina inadequada, que leva a um sono não adequado também. Entendi. E, doutora, você disse que nos idosos, né, é mais frequente. Os idosos dormem menos? Isso é um mito ou é uma verdade? É verdade, é assim, a gente brinca que quando a gente é criança, a gente tem um sono polifásico, acorda, dorme, faz vários cochilos durante o dia, aí vai perdendo esses cochilos no decorrer que vai envelhecendo, os adolescentes não tem esse cochilo, às vezes tem um cochilo à tarde e vai tirando isso, quando é adulto a gente quase não tem essa oportunidade, e aí quando você fica em casa de novo, você volta a ter essa oportunidade, já começa a ter novamente esses cochilos. E quanto mais cochilo você tem durante o dia, pior fica o sono à noite. Então, no idoso, o sono acaba sendo muito fragmentado, tal qual o do nenê. Então, e aí fica
a gente fala que perde a força do sono noturno, porque você fragmentou ele tanto durante o dia, a gente precisaria ficar mais tempo acordado durante o dia para ter uma pressão de sono maior e ter um sono mais consolidado à noite. Então, diminui o número de horas, sim, no idoso, e especialmente aumenta esse número de cochilos. É muito difícil a gente manter o idoso o tempo todo acordado. Então, isso impacta na rotina e no sono da noite também. E os idosos estão envelhecendo mais, né? Chegando a idades mais avançadas, e muitos acabam precisando de cuidados. Nesse caso, as pessoas devem observar para avaliar a qualidade do sono dessa pessoa cuidada. Primeiro, é muito importante que o cuidador, se possível, mantenha o máximo acordado, ou se for durante o dia, o cochilo não seja muito longo, para não interferir no sono da noite. No sono da noite, o que é importante a gente observar? É importante observar se o paciente ronca, se ele faz paradas respiratórias, né? Então a pessoa está roncando, de repente você vê que a pessoa parou de respirar, isso chama apneia. Isso é um problema de saúde muito importante que dá repercussão na pressão, em diabetes, em outras patologias. Então é muito importante o cuidador observar isso, porque às vezes nenhuma outra pessoa observou. Então se ronca, se tem parada de respiração, que seria a apneia, se mexe demais durante o sono, se chuta muitos lençóis, porque tem um outro problema que chama pernas inquietas, que isso pode acontecer, se fala durante a noite, se tem sonambulismo, ou se, às vezes a pessoa sonha e ela faz o que ela está vivenciando no sono. Isso também pode ser um problema de sono. Então, o cuidador vai ser o primeiro a observar todos esses comportamentos e poder relatar e buscar auxílio quando necessário. Quer dizer que o problema de sono não é só não dormir, né? Por esses exemplos, muitas vezes a pessoa, na verdade, consegue dormir, mas não tem de sono, né? Exato. E nesse caso, de uma pessoa que, na verdade, sofre efetivamente com a insônia, a insônia tem um tratamento? Sim, bom, quase tudo tem tratamento, a gente sempre procura buscar soluções, né? Acho que assim, primeira coisa, a gente fala a higiene do sono. Essa questão da higiene do sono é uma coisa que vale para todas as pessoas, os idosos, os jovens, todos. Então, são pequenas orientações que a gente pode citar aqui, como ter uma rotina muito adequada para dormir. A gente já falou um pouco de diminuir o cochilo do dia. Ter um ambiente tranquilo e com pouca luminosidade para pegar no sono, porque quando abaixa a luz, a gente consegue produzir a melatonina, que é um hormônio que ajuda a pegar no sono. Então é importante diminuir a luz, diminuir o ruído, ter um ambiente para dormir assim, sem muita estimulação, sem televisão, sem levar tudo para a cama para ficar lendo. A gente recomenda abaixar a luz e talvez ler um livro, assim, já entrando num clima, né? Evitar café, evitar estimulantes, né? Xantinas que tem no café, Coca-Cola, chocolate. Evitar também refeições pesadas à noite, porque também isso atrapalha a questão do sono. Fazer exercício físico durante o dia, de preferência mais no período da manhã. Tudo isso são medidas que ajudam a gente a dormir melhor. Outra coisa também, não ficar olhando muito no relógio, ficar olhando no relógio, nossa, não dormi, ficar muito, e acaba ficando ansiogênico isso, né? Gera ansiedade, a gente acaba não dormindo. Então, essas são as regras principais para começar. Então, higiene do sono vale para todo mundo. Um segundo passo é ver por que não está dormindo. Se tem algum problema. Então, claro, procurar um profissional, se achar que está repercutindo no dia a dia, né? Ou o cuidador, no caso, que está observando que parou de respirar, ou enfim, qual o problema que está acontecendo. Mas no caso específico da insônia, se for ansiedade, tem que tratar a ansiedade. Se for depressão, vai tratar a depressão. Se for uma dor, às vezes essa dor está fazendo a pessoa acordar, tem que tratar essa dor. E aí vai ter medidas para isso, né? Medidas específicas, pode ser medicamento, pode ser outras intervenções, pode ser psicoterapia, pode ser fisioterapia, enfim, vai depender muito do que a gente diagnosticar para poder fazer a intervenção mais adequada. Doutora Helena, como esse assunto é rico, né? Eu já vou deixar aqui aberto um convite para, em outras oportunidades, para aprofundar, porque tem muitos detalhes e muitos aspectos aí que eu tenho certeza que despertaram o interesse das pessoas e nós vamos, de fato, poder melhorar a informação que eles já possuem
que às vezes é uma experiência vivida, né? Uma dificuldade. Puxa, ela falou da apneia, eu sei bem o que é isso. Então, a gente pode aproveitar. Então, fica aqui o convite para que numa outra oportunidade a gente retome vários assuntos que foram hoje apontados. Bem, eu conversei com a doutora Helena Rachul, que é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Muito obrigada, doutora, por aceitar o convite da Apoio e por nos fornecer tantas informações importantes sobre um problema tão sério. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar muitas pessoas. E se você que me ouve agora e ainda não está inscrito no canal da Apoio, faça isso, inscreva-se para poder aproveitar não só esse conteúdo, como outros que já estão disponíveis. Acesse também o site apoiosaudebenemestar.com.br e saiba mais sobre nossas atividades. Até breve, pessoal!